Pedra Branca era um lugar onde o tempo passava devagar, como se os ponteiros também tivessem sede. No verão, a terra rachava como pele cansada e as cigás gritavam alto, mais do que gente. A água vinha de longe, carregada em baldes equilibrados na cabeça, e o vento soprava poeira em vez de alívio. Ali, no meio da secura e do silêncio, vivia Clara, uma menina de 11 anos, magra feito varinha de pescar, que parecia caber dentro do próprio silêncio. Mas era por dentro que ela era imensa. Clara tinha os olhos atentos de quem escuta mais do que fala. Andava sozinha. Sentava no canto da sala, não respondia às perguntas da professora e tampouco fazia questão de ser notada. Mas havia uma coisa nela que ninguém via, a cabeça cheia de palavras. Frases inteiras viviam atravessando seu pensamento como passarinhos que vinham, pousavam e depois saíam voando. Ela não tinha caderno, nem lápis, nem livros. Tinha o chão, tinha a poeira, tinha a palma da mão e a ponta dos dedos. Por isso escrevia com o que tinha. Um pedaço de carvão de fogueira, um graveto seco, um espinho. Suas folhas eram o barro, as pedras, o banco velho da escola, a madeira da cerca. Escrevia debaixo do pé de juazeiro, atrás da escola, no terreiro de casa. Escrevia o que sentia, mas também o que os outros não conseguiam dizer. Como se escutasse pensamentos que ninguém sabia transformar em palavra. Uma vez, escreveu na lateral do galinheiro: tem dor que não grita, só fica sentada quietinha dentro da gente. Dona Lourdes, sua mãe, leu aquilo sem saber que era da filha, e por um momento ficou parada, segurando a enxada, com o coração apertado. A mãe de Clara trabalhava dobrado para sustentar os 3 filhos. Lavava a roupa, capinava quintal, fazia faxina onde chamassem. Nunca teve tempo para perguntar o que a filha escrevia na poeira. Sabia que a menina era diferente, mas a vida não dava espaço para poesia. O pai de Clara tinha sumido quando ela era pequena. Um dia foi buscar uma encomenda na cidade e nunca mais voltou. Ninguém soube se morreu, se fugiu ou se cansou de tentar. A única lembrança que Clara tinha dele era uma história que a mãe contava, que o pai, quando jovem, escrevia versos em casca de árvore. Talvez fosse herança, talvez fosse sina. Na escola, Clara era chamada de calada, a sonsa, a do fundão. Não participava das rodas, não brincava de pique-esconde, não jogava queimada, mas observava tudo. O menino que escondia as lágrimas no intervalo, a menina que rasgava o bilhete da mãe antes de abrir, o professor que chegava com os olhos vermelhos de choro seco. Clara via e escrevia. Ninguém percebia. Até que um dia chegou à escola um novo professor, Benício. Vinha da cidade grande, mas tinha nascido em vilarejo. Estava cansado da vida corrida, das salas com 40 alunos, dos quadros brancos sem alma. Queria silêncio, poeira, raiz. Na primeira semana, já sentia que aquela escola não era diferente das outras, cansaço nos olhos, desânimo nos gestos. Até que, numa manhã de segunda, entrou na sala e encontrou o quadro negro marcado com uma frase escrita com o resto de um giz. Se o céu fosse feito de saudade, chovia todo dia por aqui. Ficou parado por longos minutos. Aquilo não era de livro, nem de música. Era de dentro. Na semana seguinte, apareceu outra. Tem palavra que a gente engole e ela vira pedra por dentro. Depois mais uma. Sonhar com coisa boa cansa menos que carregar água no sol. Benício quis saber quem escrevia. Perguntou aos alunos, mas ninguém confessou. Achavam que seria castigo. Mas Clara só abaixava os olhos e rabiscava o caderno emprestado com a ponta de um lápis roído. Até que um dia ele viu Clara, sentada no chão de terra atrás da escola, escrevendo com o dedo na poeira. O texto dizia: meu corpo é miúdo, mas minha cabeça vive cheia de coisa que não cabe em mim. Ele se sentou ao lado dela e perguntou com delicadeza se aquelas frases eram dela. Clara assentiu com um aceno tímido e disse, como se contasse um segredo: eu só escrevo que o vento me sopra. A partir daquele dia, Benício tratou como alguém que tinha um mundo próprio. Levava papel usado, folhas velhas, tocos de lápis. Disse que ela podia escrever o que quisesse, quando quisesse. Criou uma caixa chamada Voz Sem Nome, onde qualquer aluno podia colocar frases ou texto sem assinar. Clara passou a colocar um bilhete por dia. Mas algo inesperado aconteceu.
Outras crianças começaram a escrever também. Textos simples, sim, mas verdadeiros. Confissões, desabafos, pequenos gritos em papel. Benício pregava os melhores na parede da sala. A escola começou a prestar atenção. A diretora torceu o nariz no começo, mas depois que a história de uma das frases foi parar numa matéria da rádio local, decidiu abraçar o projeto. E foi assim que um repórter, visitando a escola, tirou uma foto de uma pedra com a frase escrita a carvão. A gente planta sonho mesmo em terra seca, só para ver se um dia brota. A imagem viralizou. Alguém na cidade grande perguntou: quem escreveu isso? E aí começou a corrente. Educadores, escritores, artistas, todos querendo saber. A história chegou até uma ONG de incentivo à leitura que decidiu visitar Pedra Branca. Quando chegaram, encontraram Clara sentada debaixo do juazeiro, com os pés sujos de terra e um caderno cheio de folhas soltas no colo. Ela quase fugiu. Não sabia lidar com gente perguntando, elogiando, querendo saber. Mas Benício ficou ao lado, e a mãe, desconfiada mas emocionada, disse: se for para ela se sentir menos sozinha, deixa. A ONG publicou seu primeiro livrinho artesanal. Chamava-se Poeira de Dentro. Trazia seus poemas, reflexões, histórias curtas, ilustrações feitas por ela com carvão e dedo. Nada digital, nada colorido. Tudo cru, vivo, verdadeiro. O livro virou notícia. Professores começaram a trabalhar os textos em sala. Clara, sem querer, virou símbolo. Foi convidada a falar em feiras, dar entrevistas, até viajar de avião. Mas nunca deixou Pedra Branca. Continuava ali, andando com o mesmo chinelo gasto, ajudando a mãe, escrevendo na poeira quando sentia muito. Com o dinheiro das vendas, reformou a sala abandonada da escola e criou a Sala do Silêncio. Lá, nenhuma criança era obrigada a falar, só a escrever, com música baixa, papel à vontade, sem correção de erro. Escrever era existir. Mais tarde, Clara criou o projeto Escreve, Menino, que enviava cartas e materiais para comunidades esquecidas do sertão, incentivando crianças a escrever sobre o que sentiam. Recebia de volta textos de uma profundidade assustadora. Quando meu pai bebe, eu durmo com medo. Eu queria virar passarinho e sumir. Minha avó disse que tristeza também é bicho e que a gente precisa alimentar com cuidado. Ela começou a publicar esses textos, com permissão, com nomes ou sem, mas sempre com respeito. Montou exposições, lançou mais livros, criou um aplicativo simples onde crianças podiam escrever anonimamente. Psicólogos e pedagogos usaram as mensagens para entender dores que a escola nunca via. Clara foi chamada para congressos. Ganhou prêmios. Foi à ONU falar sobre escuta emocional e alfabetização afetiva. Levou um punhado de poeira do sertão e um carvão. Disse: foi com isso que aprendi a escrever. Não com tinta, com falta e com sonho. Hoje, Clara mora em Pedra Branca, mas seu nome ecoa em bibliotecas, seminários, murais e salas de aula. E na escola onde tudo começou, na parede de barro que ela mesma ajudou a pintar, está escrito, com letras grandes, firmes, eternas: toda criança carrega uma história. Algumas só precisam de chão, silêncio e coragem para escrever. Clara escuta e continua escrevendo. O tempo passou em Pedra Branca como sempre passou, devagar, com poeira nos olhos e sol nos ombros. Mas algo havia mudado. Não no céu, nem no chão, mas no jeito como as pessoas olhavam umas para as outras. Era como se, de repente, todo mundo tivesse aprendido a ouvir com mais cuidado, a falar com mais verdade, a calar com mais sentido. Aos poucos, a vila se encheu de palavras. Estavam nas paredes, nas mochilas das crianças, nos muros da escola, nos postes de luz. Era como se Clara tivesse feito brotar uma língua nova, feita não de regras, mas de sentimento. Certa tarde, Benício, já com os cabelos mais brancos e o olhar mais manso, levou até Clara uma caixa de madeira. Dentro, havia todos os bilhetes que ela havia colocado, ainda criança, na antiga voz sem nome. Ele os guardara todos, sem que ela soubesse. Eram mais de 300. Frases curtas, algumas quase apagadas, mas ainda vivas. Clara passou dias relendo aquilo. Cada papel era uma fotografia de dentro dela.
Uma lembrança de quando o mundo ainda não a conhecia. Chorou sem pressa, como quem rega uma planta. E depois, escreveu uma última frase na tampa da caixa. Foi escrevendo que eu descobri que não estava sozinha. Ela sabia que tinha feito tudo o que podia, que tinha deixado um rastro bom, que, mesmo quando suas mãos já não escrevessem mais, outras mãos continuariam. Na escola, onde tudo começara, a sala do silêncio agora era maior. Havia várias, em outras cidades, em outros estados. Professores mandavam cartas, mensagens, dizendo: Clara, usamos sua ideia aqui. E ela sorria, sem dizer muito. Não precisava. No seu aniversário de 30 anos, uma criança lhe entregou um papel dobrado. Dentro, só uma frase: Eu também escrevo quando o mundo me dói. Clara guardou no bolso, junto das outras. E ali, naquele instante, soube que era hora de parar um pouco. Não de escrever, mas de correr. Correr atrás de si. Cuidar do que havia deixado quieto por muito tempo, sua própria história. Viajou, não para longe, mas para dentro. Passou um mês no mesmo lugar onde o pai fora visto pela última vez. Conheceu gente que o conheceu. Ouviu histórias. Algumas doíam, outras curavam. Voltou sem resposta, mas com paz. Um tempo depois, comprou uma casinha simples, de janela azul, onde o vento passava livre. Plantou um juazeiro na frente. E, toda tarde, escrevia com calma, como quem costura a alma devagar. A fama já não a procurava tanto. Os prêmios pararam de chegar. Mas isso nunca importou. Um dia, Clara acordou mais cedo. O céu ainda estava laranja, quase tímido. Pegou um caderno velho, abriu na última folha e escreveu: Quando eu não estiver mais aqui, lembrem, não é sobre mim. É sobre tudo que nasce quando alguém escuta de verdade. Dobrou a folha, colocou dentro de um envelope e deixou na estante da escola. Assinou só com a inicial. C. Alguns anos depois, Clara partiu. Sem alarde, sem hospital, sem medo. A mãe segurava sua mão. Benício, agora aposentado, lia para ela os primeiros textos. A última coisa que ela fez foi sorrir e pedir papel. Seu enterro foi simples, como ela sempre quis, mas a vila inteira foi. Crianças soltaram balões com frases dela. Uma delas dizia: A gente não morre quando parte, morre quando ninguém mais escuta o que a gente foi. E Clara virou o chão, virou vento, virou palavra. E até hoje, quando uma criança escreve uma frase que ninguém entende, tem sempre alguém que diz: Isso tem cara de coisa que a Clara diria. E assim, mesmo ausente, ela ficou. Porque quem planta palavras, colhe eternidade.